Sou Mário Volpi, eu sou coordenador de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef no Brasil e sou também o coordenador do selo Unicef. O INAF contribui para o desenvolvimento das ações na área da adolescência como uma ferramenta para entender um conceito importante no desenvolvimento humano, que é o conceito da complementariedade dos ciclos de vida. Nós estamos muito habituados a estabelecer critérios de prioridade na primeira infância, na segunda década da vida, na juventude, mas a verdade é que os ciclos de vida eles são complementares. Então, se você não realiza um determinado objetivo, desenvolve determinadas habilidades, não protege as crianças lá no começo da vida, depois você tem que recuperar isso ou na adolescência, ou na juventude, ou na fase adulta. Então esse conceito de complementariedade é muito importante para a gente entender os ciclos de vida como resultados de processos contínuos de desenvolvimento. O INAF vem mostrar para a gente que se a gente não consegue alfabetizar uma criança aos 8 anos de idade, se ela chega na adolescência sem estar alfabetizada, se ela evolui para chegar na terceira década da vida, na juventude, sem estar alfabetizada, ela vai ter uma série de dificuldades, ela vai sofrer mecanismos de exclusão muito fortes na sociedade, ela não vai desenvolver o seu pleno potencial. Então, a importante contribuição desse indicador é observar como o desenvolvimento da criança, do adolescente e do jovem se dá de uma forma contínua ou não. Por isso que é muito importante que esse indicador seja estudado dentro das causas que geram o analfabetismo funcional. E entre as causas que a gente pode observar, pelos dados apresentados, estão a qualidade da educação, que precisa melhorar. O acesso também à educação ainda é um problema para um grupo pequeno de crianças, mas que vai aumentando ao longo dos ciclos de vida. E o problema do abandono escolar, dessa ideia de que a escola para muitos adolescentes já não representa um ganho importante, então eles preferem ingressar no mercado informal de trabalho, preferem abandonar a escola. Às vezes a gente nem poderia usar essa expressão prefere, na verdade é quase que uma imposição de sobrevivência em abandonar a escola para buscar um trabalho para contribuir com a família. Então essa contribuição do índice é muito importante para observar como cada etapa do desenvolvimento humano está cumprindo o seu papel ou não. O analfabetismo funcional ele vai ser superado na medida em que a gente ampliar a qualidade da educação e conectar a educação com os outros espaços de aprendizagem que existem na sociedade. Essa ideia de que a educação seja uma política isolada não prospera, não pode continuar sendo levada em conta. É preciso fortalecer mecanismos de intersetorialidade. A escola precisa dialogar com as políticas de assistência social, de enfrentamento da pobreza, a política de saúde, de cultura, de esporte, de lazer, para garantir o desenvolvimento integral da criança, do adolescente e do jovem. O analfabetismo ele vai sendo superado à medida em que a capacidade de crianças e adolescentes e jovens de obter novas aprendizagens, de transformar essas aprendizagens em habilidades concretas no dia a dia, se torna o centro do processo pedagógico. E que a gente saia um pouco dessa ideia da alfabetização apenas como mecanismos de letramento para transformar a alfabetização numa ferramenta de interação social, numa ferramenta de aprendizagem contínua, e numa ferramenta também de se relacionar no mundo com as novas tecnologias, com os novos desafios que a sociedade apresenta. O Brasil precisa fazer um grande esforço de investimento em políticas para a juventude. Se você for considerar a infância como a primeira década da vida, nós observamos que tem diversos investimentos, tem políticas
não é? Tem resultados importantes acontecendo. Se a gente observar a segunda década da vida, que é a adolescência, a gente percebe que há uma certa continuidade, ainda há desafios, por exemplo, no ensino médio, mas aqui também tem quase um consenso já de que é preciso investir nessa segunda década da vida. Mas quando você fala na terceira década da vida, que é propriamente a juventude, há ainda uma falta de consenso sobre o investimento. As pessoas acham que investir numa criança faz sentido, num adolescente ainda faz, mas que o jovem já tem que se virar. Então, essa ideia de que é preciso essa complementariedade dos ciclos de vida, que é preciso um investimento na terceira década da vida, que os jovens, né, por todas as contradições que existem na nossa sociedade, por todas as desigualdades, eles não chegam à juventude prontos para enfrentar a sua vida adulta. Eles precisam de um investimento específico com políticas específicas. O analfabetismo funcional, ele é uma revelação da falta dessas políticas nas fases anteriores. Então você chega na juventude sem os mecanismos de desenvolvimento, né, sem as ferramentas, os instrumentais de atuação na sociedade, que são básicos e necessários, não é? Então é muito importante que o Brasil desperte para essa importância de políticas para a juventude e que o analfabetismo seja enfrentado com políticas integradas, interrelacionadas, né, para garantir então um desenvolvimento pleno das capacidades dos adolescentes e dos jovens.